Então vamos lá. Muitas pessoas falam assim: "Ah, eu vou fazer a minha reforma sozinho, eu vou fazer aqui, me viro aqui com o que eu tenho de ideias, meu projeto, já sei tudo o que eu quero". Ótimo. Não tem problema. Muitas obras, muitas reformas, a pessoa consegue ali se virar, né? Tem gente que já tem um dom nato ali, já consegue, já tem as ideias, já sabe o que quer, enfim, se vira. Mas no meio do caminho, a pessoa tem algumas decepções, ou às vezes algumas dificuldades, e aí vem aqueles termos que o pessoal fala: nossa, a obra sempre dá trabalho, a obra sempre dá dor de cabeça, ai que o pedreiro não sei o quê, ai que o eletricista não sei o quê. Então, quando você tem alguns cuidados, né, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Então, você anotando algumas sequências que eu vou dar para vocês, muitas vezes vai minimizar problemas e ajudar vocês a caminharem. Quem quer caminhar sozinho, tá tudo bem também, não tem problema. Eu acho que cada um tem a sua liberdade. Quem vai ter um profissional ajudando, você sabendo um pouco mais das sequências do que vai acontecer, vai te ajudar a diminuir a sua ansiedade, o seu estresse, porque quando a gente vai fazer uma reforma, muitas vezes a gente no começo tá tudo bem, né? É muita tranquilidade, paz e amor, você ama de paixão seu profissional, mas no decorrer, quando a gente entra numa fase mais bruta, às vezes da reforma, ou começa a ver que a coisa não está andando conforme a gente quer, você começa a gerar ansiedade, essa ansiedade começa a gerar algo ruim, porque você fica nervoso, você fica descontente, às vezes sem necessidade. Então, se você anotar o que eu vou passar para vocês nessas sequências de live, todo o que você pode pensar, quais cuidados você vai tomar, você vai diminuir essa sua tensão, né? Mesmo que você tenha o seu profissional que você escolheu, ali você vai ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com ele sem ter aí grandes problemas. Então, eu deixei uma colinha aqui para eu não esquecer de algumas coisas, né? Porque são várias informações, então eu vou passando para vocês. Mas é importante que você veja que a gente escuta muito por aí: ah, eu quero só um projetinho, vou fazer só um projetinho. O que é só um projetinho, né? Então, às vezes, a ideia que a pessoa tem de um projetinho é que ela quer só uma planta de layout. E tá tudo bem. Às vezes você quer só uma planta de layout para que você entenda onde as coisas vão ficar, qual é o tamanho desses objetos, desses móveis, onde eles vão ficar posicionados para você conseguir se virar ali do seu jeito. Tá tudo bem também. Isso acontece quando você vai fazer uma reforma, um projeto residencial, de um consultório, de uma clínica, que você não está num condomínio. Quando você tem um condomínio, quando você está numa área que você precisa de ter documentação, aí a coisa começa a engrossar o caldo, né? Vamos dizer, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque aí você precisa de uma documentação maior. Então não é só um projetinho. Um projetinho pode ter uma conotação assim: eu quero só uma planta, eu quero algo mais simples, eu quero só um layout, uma iluminação, eu não quero muitos detalhes. Então, gente, não é só um projetinho. É um projeto, não deixa de ser um projeto. Nem que seja para um lavabo, é um projeto. E é uma coisa que precisa ser pensada. Então, quando você vai fazer sozinho, não tem problema, tá tudo bem. Às vezes você quer que o profissional passe para você ali somente um layout. Agora, se você está num local que você, num condomínio, como eu falei, por exemplo, você vai precisar de algo a mais. Então, vocês vão anotar, eu vou deixar para vocês, primeiro, quais são as necessidades que você precisa ter aí anotada em sua mente, o que você precisa ter já. Ah, não é só o que você gosta, não é só a cor que você gosta, eu quero um sofá aqui, eu quero uma mesa ali, eu quero uma bancada aqui. Não. Você precisa primeiro entender todo esse contexto. Qual é o estilo que você quer? O que você vai precisar quebrar? Trocar de lugar. Então, às vezes você vai mudar no seu às vezes a construtora determinou que o seu home vai ficar na parede X. Mas no seu layout, na sua ideia, você quer colocar o home na parede Y.
oposta. E às vezes não tem essa tomada, não tem alguma coisa. Então, você precisa ter um roteirinho do que você realmente quer quebrar, do que você quer modificar, quais as cores, enfim. Então, é importante você ter tudo isso direcionado, tá? Tenha um caderno, tenha uma anotação do que você quer fazer, porque isso vai te dar um norte, né? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu. Eu tive uma cliente, uma casa dentro de um condomínio, uma casa grande, em torno de 500 metros quadrados. E essa cliente, quando ela me procurou, ela já tinha um profissional que estava fazendo o projeto construtivo, um arquiteto lá bacana, que fez toda a parte construtiva, desenhou a casa, os andares, tudo que ia ser feito. Porém, na sequência, a parte de interiores, definição de iluminação, acabamento, não tinha isso. E ela me contactou para fazer uma consultoria. Ela falou: olha, eu preciso de uma ajuda para eu definir meus revestimentos, eu preciso de uma ajuda para eu ver que móveis eu vou comprar. Ou seja, ela precisava de uma consultoria inicialmente, porque a casa estava construída já, e ela precisava de uma ajuda nesse sentido. Bom, enfim, começamos a consultoria, e no caso eu dando aí toda a consultoria de parte de acabamento, cores, enfim, definindo. Mas chegou num ponto que ela estava avançando a obra, eu não estava fazendo acompanhamento dessa obra, só uma consultoria. E aí o eletricista chegava e falava assim: onde eu vou pôr a luminária? Qual que é a luminária que eu vou colocar? O que eu faço aqui agora? Onde vai essa tomada? E aí ele começou a fazer questionamentos de que ela não tinha resposta, porque no projeto inicial da construção ela não tinha determinado essa parte de layout ainda, essa parte de começar a receita do bolo. Quais são os ingredientes que eu vou colocar nessa receita do bolo, como eu falei para vocês no começo? Como que eu vou agregar isso? Então ela não tinha isso daí determinado. Então começaram a ter dúvidas. E o ar-condicionado? Ai, mas põe onde? Então, muitas vezes, quando você precisa ter algo do começo, você vai agregando aqueles ingredientes ali e a coisa vai fluindo. Então, no meio do caminho, acabou que nós tivemos que rever a situação e eu tive que entrar em cena fazendo realmente um projeto de iluminação, fazendo layout, fazendo outras coisas que na consultoria não abordava, né, na necessidade inicial dela, porque na cabeça dela ela só precisava disso. E aí ela viu que estava tendo assim dificuldades e ela ia precisar de uma ajuda. Então, gente, como eu vou passar para vocês uma série de sequências, de ideias, de coisas que vocês precisam lembrar, é importante que quem for reformar sozinho saiba um pouco de cada etapa, porque aí você vai entender a sua real necessidade. Se você vai precisar chamar alguém para te ajudar, se você vai ficar sozinho, ou se você tem alguém que vai te auxiliar, como que vão ser essas etapas e o que você não pode esquecer, o que é importante, tá bom? Então hoje nossa live não vai se estender muito, mas anota aí, quem tiver interesse, os três principais documentos. Vou passar para vocês primeiro. Por onde começa? Quais são os principais documentos que você precisa para você começar o seu projeto? Por quê? O profissional, quando ele vai fazer, vão ter outras etapas, mas ele vai precisar de 3 documentos. Então, quando você for começar essas etapas, é importante que você peça esses 3 documentos. Se você é um profissional recém-formado, você não pode esquecer de pedir esses 3 documentos e eu vou explicar cada um deles. Primeiro, são as plantas originais, tá? Quando é muito antigo, gente, vocês não tinham noção de como eram as plantas antigas. Eram feitas à mão, não determinavam onde estavam os pilares, as vigas, enfim, não tinham informações que hoje são fundamentais, né? Eram muito básicos. Então, hoje as plantas novas, os proprietários, eles recebem um caderno que vem com essas plantas originais. Então, anota aí, você tem que providenciar as plantas originais daquele imóvel, quer seja residencial, comercial, enfim, não importa. Essas plantas originais, elas têm informações onde eu não posso quebrar. Ela tem informações onde que está o pilar. Ela tem informações onde estão as vigas.
E plantas estruturais, como plantas de engenharia, né? Igual eu fiz uma reforma numa cobertura que ela era um duplex. E nós íamos mudar a escada de lugar. Então nós pedimos a planta de engenharia, porque lá nós tínhamos toda a parte estrutural, onde passavam os ferros, as vigas onde estavam as amarrações. Então tinha toda essa parte estrutural. Então é muito importante que você tenha, primeira coisa, plantas originais, porque aí a gente vai saber, eu quero fazer um nicho no banheiro, mas só que eu tô vendo que ali tem uma coluna, não posso quebrar. Eu quero mudar a tomada do meu quarto de lugar. Você vai ver que ali também não pode, né? Ou a gente vai ver que boa parte do apartamento com drywall, ou também a gente vai ver outras informações aí que são muito importantes, tá bom? Segunda coisa, junto com essas plantas vem o caderno do proprietário. Nesse caderno do proprietário, ele vem dizendo também informações dos fornecedores iniciais, quem que fez também ali o caixilho da janela, quem foi que forneceu a tinta, quem foi que forneceu o piso, enfim, vão ter várias informações também fundamentais que vão ser importantes para que você possa pegar informações para começar toda essa história aí do projeto e reforma e tal, tá bom? E uma outra coisa que muita gente às vezes não pega é pedir a ata do condomínio. Para que serve a ata do condomínio? Primeira coisa, quando o condomínio já está implementado, porque quando você pega as chaves, quando o seu imóvel é novo, muitas vezes o condomínio não foi implantado ainda. O que seria isso? Ter comissão, o síndico, as pessoas que vão definir tudo o que pode ser feito, no caso, se for um apartamento, eu digo, tá? Ou se for um escritório, um consultório, tudo que é feito em condomínio, existe uma ata. E para que essa ata aconteça, é importante que já se tenha implantado a comissão. Já aconteceu de eu pegar o cliente antes das chaves, e aí o que acontece nesses casos? Às vezes você precisa de informações que você só vai ter quando implanta essa comissão. Se você pode tirar a porta, sabe? Porta que divide uma sala para varanda. Se você pode nivelar piso. Se você pode vidraçar. Onde você vai pôr a máquina do ar-condicionado. Então, tudo isso é feito e definido em reuniões do condomínio. Isso é colocado numa ata. Quando não é implantado, o que acontece? Às vezes a gente faz o projeto, às vezes a gente define algumas coisas. Eu quero colocar o ar-condicionado aqui. Eu vou querer tirar a porta, integrar minha sala, ou às vezes é um consultório, eu quero ampliar. E aí, ok, você começa a fazer ali suas ideias, começa a cotar, às vezes até fecha a empresa para fazer aquilo, só que você não viu antes a implantação. E aí o que acontece? Você vê tudo isso e aí na ata do condomínio, quando é implantado, chega lá e o cara fala assim em reunião e a maioria decide, eles falam assim, não pode. E aí acabou aquele seu sonho, acabou tudo aquilo ali, não dá certo. Já aconteceu de clientes que fizeram a reforma, a gente começou uma reforma e aí no primeiro momento, antes de definir a ata, eles colocaram o ar-condicionado na varanda, né? E aí depois, numa segunda reunião de ata, tal, eles definiram oficialmente que o ar-condicionado, que as máquinas ficariam na segunda varanda do quarto do casal. Só que esse meu cliente, ele estava extremamente ansioso, ele fechou a empresa, tal, queria fazer, começou-se a fazer essa modificação. Só que no meio do caminho, nesse caso, quando eles fizeram uma segunda ata, mudando de lugar, a máquina teve que ir a outra área, e aí a gente acabou tendo esse custo a mais de modificar. Então é muito importante que vocês não esqueçam disso, tá bom? Então, recapitulando, 3 importantes documentos que vocês não podem esquecer são as plantas originais. Até a Fátima falou assim, apartamentos antigos às vezes nem tem mais a planta, e é verdade. Já aconteceu comigo de pegar imóveis super antigos e não ter mais a
planta, fica muito velho. Então, nesses casos, todo cuidado é pouco, né? Em algumas situações eu levo o engenheiro para fazer uma avaliação estrutural, se tiver alguma modificação muito grande, que às vezes o cliente pede, ou até uma casa mesmo, um imóvel comercial, pode acontecer. Às vezes a pessoa quer abrir uma porta, tirar uma parede, e aí é antigo, não tem mais a planta, e a gente fica realmente com essa dificuldade, mas dá para resolver. Então já aconteceu, eu levo o engenheiro que faz parte aí né, são parceiros nossos, e eu levo esse engenheiro e ele faz uma avaliação estrutural para que a gente possa ter toda a segurança. E se precisar fazer uma escora, fazer um reforço, aí ele determina, olha, vamos precisar colocar um reforço aqui, que é a grande chance desse negócio cair. Então, o engenheiro estrutural ajuda bastante, você paga ali a consultoria e resolve o seu problema. Não tenta fazer reforma em ambiente antigo sozinho e no achômetro. Paga um pouquinho a mais e chama o engenheiro estrutural que vai realmente te ajudar, tá bom? Então, gente, para finalizar a nossa live de hoje, então, só recapitulando, não esqueçam de pedir as plantas originais, se existirem, né? O caderno do proprietário, que geralmente vem junto com as plantas, vem em CD-ROM, CDzinho, em pendrive, sei lá. E também não esqueçam da ata do condomínio. E se caso não for implantado e você precisar começar alguma coisa, você documenta isso por e-mail, pede autorização por escrito para o proprietário, porque se houver alguma modificação nessa ata, nessa reunião de condomínio, você também vai se precaver de algum problema maior que pode depois ficar na sua responsabilidade. Então, se o cliente fala, não, pode fazer aí, não existe isso daí de pode fazer aí não, tá? É tudo documentado. Por quê? Na hora do problema, vão querer achar de quem que é o pai, né, da criança. Então, vocês tomem esses cuidados, tá bom? Então, hoje são essas dicas que eu quero deixar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí depois para mim, que vocês tiverem de dúvidas, quiserem complementar alguma coisa, mandem também, tá? E nós vamos conversar muito aí nesses próximos dias, então não se preocupem, temos muito para falar, tá bom? Obrigado pela visita de vocês.